Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Nós começamos semana passada a série A Cruz do Rei, baseada no Evangelho de Marcos. E semana passada nós falamos sobre as boas notícias, o Evangelho, e as boas notícias é o Senhor Jesus. E hoje eu gostaria de falar sobre a autoridade de Jesus para perdoar os pecados. Marcos capítulo 1, versículos 40 ao versículo 17 do capítulo 2 de Marcos. Então diz assim, versículo 40: Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: Siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, os viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: Por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: Não são os que têm saúde
que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nessa noite, Senhor, nós te pedimos que o Senhor console os nossos corações, se existe algum motivo de tristeza, Deus. Nessa noite nós colocamos as nossas vidas diante de Ti. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê, ó Deus, entendimento da Tua Palavra, compreensão da Tua Palavra. Oramos também, Pai, para que nada e ninguém roube de nós, ó Deus, o privilégio de sermos orientados, instruídos e direcionados pela Tua Palavra. Alcance, ó Deus, o nosso coração. Nessa noite, Deus, nós baixamos a nossa guarda para que a Tua Palavra, ó Deus, possa penetrar na nossa alma, trazendo sobre nós, ó Deus, direção, consolo e conforto conforme a Tua vontade. Assim nós oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esses fatos que nós acabamos de ler, eles começam a ser relatados por Marcos no período em que a popularidade de Jesus ela começa a crescer. Logo assim, quando Jesus ele foi batizado no Rio Jordão por João, o Espírito de Deus desce sobre ele, ele é tentado, levado pelo Espírito para ser tentado por Satanás no deserto. Ele vence a tentação com a palavra de Deus, dizendo: não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E agora Jesus ele começa a anunciar o Evangelho, as boas novas. Ele diz para todo o público ouvinte, ele diz que o tempo tinha chegado, o reino de Deus estava próximo e todos deveriam se arrepender e confessar os seus pecados e se render às boas novas. Marcos, ele então registra 3 acontecimentos após tudo isso, e esses acontecimentos, eles têm um único sentido, de mostrar quem era esse Jesus. Que esse Jesus não era mais um curandeiro da época, não era mais um fazedor de milagres, mas esse Jesus era o Filho de Deus, era alguém que tinha o poder não só para curar uma pessoa enferma, mas também para perdoar os pecados dessa pessoa. O Evangelho não são biografias, mas tem como objetivo de despertar a fé no Filho de Deus. E esse texto que nós acabamos de ler, ele nos desperta para nós crermos em Jesus como alguém que tem autoridade para perdoar pecados. Não só curar, não só fazer um milagre, mas aquele que tem o poder para curar é o mesmo que tem o poder para perdoar os pecados. E Marcos nos apresenta 3 momentos para reafirmar quem é a pessoa de Jesus. Então, o primeiro momento está do versículo 40 ao versículo 45. Vamos ler de novo. É a cura de um leproso. Diz assim: um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora,
em lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinha a ele gente de todas as partes. O que era a lepra para o judeu? No contexto judaico da época, a lepra ela representava um tipo de não purificação da vida. A lepra ela representava um tipo de pecado que a pessoa tinha. A lepra era considerada como um dos maiores males daquela época. A pessoa que tinha lepra naquela época, ela era repugnada pela sociedade, ela não podia morar no meio onde havia grandes pessoas, ela tinha que morar longe daqueles que não tinham sido cometidos dessa doença. Aquele que tinha lepra, ele era excluído da comunidade. A lepra era um símbolo de pecado e a pessoa era tida como cerimonialmente suja. Para que os irmãos possam ter uma ideia, uma pessoa que era leprosa e precisava de entrar na cidade para poder ter algum tipo de alimento, ela tinha que tapar o seu rosto com pano, ela tinha que ter um sino nas suas mãos, e quando ela entrava perante a cidade ou por dentro da cidade, ela tinha que balançar o sino e gritar: leproso, leproso, para que as pessoas pudessem se afastar dela. Caso ele fosse tocado por alguém, se alguém tocasse aquela pessoa, essa pessoa que tocava uma pessoa que era leprosa, ela era tida como cerimonialmente impura. E quando o leproso ele era curado, ele tinha que compor, ele tinha que prestar um sacrifício próprio para a cura da sua lepra, que está escrito lá em Levítico, capítulo 14. Ele tinha que ser examinado pelo sacerdote, ele tinha que apresentar um sacrifício de animais próprio para o tipo de lepra que ele tinha. Depois de tudo isso, quando visto pelo sacerdote, quando apresentado um sacrifício em função da cura da sua lepra, ele era borrifado pelo sacerdote com águas limpas e depois ele era declarado cerimonialmente limpo. Aí sim, ele poderia voltar para a cidade da onde ele tinha vindo. A lepra era um símbolo de pecado no Antigo Testamento, e o motivo de Deus colocar leis severas com relação à purificação do leproso era para conscientizar Israel, a nação, a respeito do pecado. Pois a semelhança da lepra, o pecado exclui, contamina e torna a pessoa impura diante de Deus. E exigia sacrifício de sangue para a pessoa se tornar limpa outra vez perante a Deus. Então a imagem de um leproso fazia com que Israel lembrasse do pecado. Assim como a lepra, ela excluía aquela pessoa que tinha a doença, contaminava os outros e tornava ela impura, o pecado também fazia isso. Portanto, a cura do leproso aqui no Evangelho servia de sinal que Jesus perdoava também os pecados. Se ele era poderoso para curar um leproso, ele também era poderoso para curar a maior doença do ser humano, que é o pecado. Por algo muito simples. Se Jesus era poderoso para curar a lepra, também era poderoso para perdoar o pecado que era simbolizado por aquela doença. O versículo 41 do texto diz assim: cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero. O que Jesus tinha feito com aquele homem, nenhum judeu faria. Qualquer judeu que tocasse
em um leproso, ele era cerimonialmente considerado também impuro. O texto diz que Jesus, levado por compaixão, levado por um amor incontrolável, ele olha para aquele homem que cerimonialmente está sendo excluído da sua sociedade, excluído do convívio. Jesus não se dá nos ritos religiosos judaicos da época, ele toca naquele homem, ele chega próximo daquele homem e aquele homem é curado. Jesus foca o leproso e logo assim, quando ele toca naquele homem, há uma cura. A cura não era simplesmente do problema, mas Jesus estava mostrando que ele era o Filho de Deus, que como Filho de Deus, ele tinha poder para curar o mal físico, ele tinha poder também para perdoar os pecados. Como eu falei, a lepra simbolizava pecado. Se Jesus tinha como curar um leproso, ele também tinha o mesmo poder para perdoar o pecado daquele leproso. E logo quando aquele homem, ele recebe a cura de Jesus, Jesus orienta esse homem para que ele faça aquilo que cerimonialmente deveria ser feito. Olha o que diz no versículo 43. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência. Olhe, não conte isso a quem? A ninguém, mas vá o quê? Mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés o quê? Ordenou para que sirva de testemunho. A pergunta é: sirva de testemunho de quê? De aquele homem simplesmente estava curado agora, que ele teve um encontro com o Filho de Deus e o Filho de Deus o tocou e após ser tocado ele ficou curado, já não tinha mais lepra nenhuma. Será que é isso que Jesus está dizendo? Para que ele cumprisse todo o rito, todo o rito religioso, oferecer um sacrifício, ser borrifado com água limpa e depois ser declarado pelo sacerdote: olha, você está livre da lepra. Será que o testemunho que Jesus diz era sobre isso? Claro que não. O testemunho que Jesus estava dizendo para esse homem se apresentar ao sacerdote é para que todos pudessem ver que Jesus era poderoso não só para curar a doença, mas também para perdoar o pecado daquele homem que era excluso e também condenado por aquela doença. Ali agora se manifestava alguém que era capaz e poderoso não só de purificar o pecado de alguém, mas também de perdoar os seus pecados. Se a lepra era um símbolo de pecado para o judeu, aquele que curava a lepra também era poderoso para perdoar o pecado de cada pessoa. Com essa ação, Jesus estava deixando claro que ele era capaz de purificar todos os pecados. Ele se compadece do pecador, versículo 41, como diz, ele toca no pecador e ele purifica o pecador. Ele faz isso porque ele venceu o diabo na tentação. Ele recebeu o Espírito Santo como unção no seu ministério e ele não tinha pecado e ele era o Deus presente nesse mundo. Aqueles homens estavam assustados. Como pode alguém purificar alguém leproso? Como pode alguém tocar em um leproso, não ficar leproso e essa pessoa ficar purificada? Essa pessoa, para fazer isso, só poderia ser o Filho de Deus. Essa cura, ela apontava para quem é Jesus e o que ele pode fazer. Não um simples curandeiro, não uma simples pessoa que resolvia um problema físico de alguém, mas alguém que era poderoso para perdoar o pecado de muitas pessoas.
O segundo momento é a cura de um paralítico também que aponta para a mesma situação. Versículo 1 ao 12 do capítulo 2 diz assim: poucos dias depois, alguns dias depois de Jesus ter curado o leproso, diz o texto, poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhes digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Esse segundo evento, que é o perdão dos pecados do paralítico, ele também aponta, como o primeiro evento, aponta para um Senhor, o Filho de Deus, que não só tem o poder para curar a pessoa, mas também para perdoar os pecados da pessoa. Esse segundo evento também mostra a missão de Jesus e a sua autoridade. O judeu, meus irmãos, para que ele pudesse receber perdão de alguma coisa, 2 coisas tinham que acontecer. Eles tinham que se apresentar a um sacerdote, levar um sacrifício conforme a composição da sua família, e diante do sacerdote, o sacerdote imolava aquele animal que era oferecido, e após ser feito o sacrifício, aquela pessoa ela recebia o perdão. Quando não era assim, alguns judeus esperavam um dia por ano chamado o dia do Yom Kippur, que queria dizer o dia da purificação. Iam judeus coletivamente, se apresentavam diante do sacerdote, o sacerdote ele sacrificava alguns animais e diziam: olha, vocês agora estão perdoados dos seus pecados. Mas o que está acontecendo aqui? Imagina, se nós estivéssemos aqui no culto, de repente o teto abre e desce uma cama do teto com uma pessoa paralítica. E quando essa pessoa para aqui no centro do templo da igreja, de repente aparece Jesus dizendo para aquela pessoa: olha, os seus pecados estão perdoados, levante e ande, saia correndo, faça o que você queira. Imagine essa situação naquela época, porque os judeus sabiam que o pecado de alguém só poderia ser perdoado através de sacrifício ou o dia da expiação coletiva. E quando Jesus diz isso para aquele homem, a primeira coisa que eles dizem: bem, ele está blasfemando. Como é que ele pode dizer que os pecados desse homem estão perdoados? Porque pecados só podem ser perdoados através de quê? Sacrifícios.
E a única pessoa que pode perdoar pecados é Deus. E olha o que Jesus pergunta para eles no versículo 8. Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Meus irmãos, as duas coisas eram muito difíceis. Tanto dizer, os seus pecados estão perdoados, como dizer também, olha, levante-se e ande. A relação entre a paralisia e o perdão dos pecados é que as duas coisas eram completamente difíceis para que um homem normal pudesse exercer sobre um outro. Nós podemos até melhorar a nossa condição de saúde tomando remédios. Nós podemos até adiar o dia da nossa morte tomando alguns remédios. Mas uma coisa que nós não podemos deixar de saber, que um dia todos nós iremos morrer. Então aquela situação, tanto dizer, olha, levante-se e ande, ou até mesmo dizer, olha, os seus pecados estão perdoados, era algo que não era comum a alguém. Por isso aqueles homens estão olhando para Jesus e dizendo, olha, esse homem está blasfemando. Só Deus pode perdoar o pecado de alguém. Só Deus pode levantar alguém de uma cama. Então o que era mais fácil? Nenhuma das duas coisas eram fáceis. Então o ponto de Jesus era o seguinte: se Jesus podia curar um paralítico, logicamente ele poderia também o quê? Perdoar os pecados desse paralítico. Então Jesus, ele vira para aquele homem, versículo 11 do capítulo 2, ele diz: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para onde? Para casa. O sentido dessa cura era óbvio. Jesus está mostrando que tem autoridade para perdoar os pecados, assim como também ele tinha feito com o leproso. Se aquele é capaz de curar a lepra de alguém, esse também é capaz de perdoar os seus pecados. Segunda cena, se esse é capaz de levantar um paralítico que está na cama, esse também é capaz de quê? Perdoar os pecados. E no versículo 10 do capítulo 2, ele afirma: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar o quê? Os pecados. O que ele faz? Levante-se e ande. Lembra? Anteriormente, no leproso, ele diz: filho, os seus pecados estão perdoados. Agora, com o paralítico, é o contrário. Filho, levante-se e ande. Ele queria mostrar, bem, se em algum momento perdoar pecados é também motivo de tirar alguém de uma doença, no outro momento, tirar alguém de uma doença também é o quê? Perdoar pecados. E qual é o resultado disso? Versículo 12. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada o que? Igual. Com isso, mais uma vez o texto confirma a semelhança da cura do leproso, a autoridade de Jesus perdoar pecados aqui nesse mundo. Terceiro relato agora, versículos 13 ao 17, que diz assim: Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe:
siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam fazendo o quê? Comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que os seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, os viram comendo com os pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas para o quê? Pecadores. Este evento aponta mais uma vez para a autoridade que Jesus tinha de perdoar pecados e de se identificar com pecadores e chamá-los para receber o perdão. Para todo judeu daquela época, havia uma classe de pecadores, e quem eram esses pecadores? Quem eram esses que os judeus diziam, não, esses são pecadores? Todo judeu considerava bêbados, ladrões, prostitutas, como pessoas que eram pecadoras. E eles ainda consideravam os judeus que não praticavam o judaísmo como pecadores também. E ainda tinha um agravante aqui. O agravante é que esse Levi, ele era um publicano. E a pergunta é, o que era um publicano? Um publicano era um judeu que ele tinha se lançado ao Império Romano para cobrar impostos da sua própria nação para entregar a Roma. Um publicano, ele era um traidor, era um camarada que tinha se vendido para o Império Romano da época, para bater na porta de um amigo judeu e dizer, olha, eu vim aqui colher os impostos para Roma. E o judeu olhava para esses homens como pessoas pecadoras, pessoas que tinham se voltado ou voltado as suas costas para o judeu. Eles olhavam para as pessoas que não cumpriam ou praticavam o judaísmo também como pessoas pecadoras. Um judeu ortodoxo daquela época, aquele que era cumpridor do judaísmo, ele considerava três coisas. Ele batia no peito e dizia assim, eu dou graças a Deus, primeiro, porque eu não nasci fora de Israel. Eu dou graças a Deus, segundo, porque eu não sou pecador. Eu dou graças a Deus, terceiro, porque eu não nasci mulher. Esses homens, eles eram terríveis, eles mereciam de fato o inferno, como Jesus diz. Dizia cambada de víboras, né? Sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro totalmente ressecados. Esses homens eram terríveis, e quando eles olham para Jesus e veem Jesus chamando um publicano, Levi, alguém que tinha se vendido ao Império Romano para coletar impostos da sua própria nação, para entregar para Roma, e muito mais ainda, Jesus entrando na casa desse homem Levi, que o nome dele depois seria mudado para Mateus, aí que eles se escandalizam, aí que eles chegam para os discípulos de Jesus e diz, como pode ele, sendo um mestre, um rabi, se sentar à mesa de um publicano, se alimentar com ele, ter comunhão com ele? A crítica gera em torno disso. Eles nunca esperavam que Jesus pudesse acolher um pecador, sentar junto com o pecador, considerar o pecado de alguém, mas se aproximar dessa pessoa. Esses três eventos apontam para a pessoa de Cristo, que não só é um curandeiro, um solucionador de problemas físicos,
mas alguém que tem a capacidade de perdoar pecados, de alguém que se compadece, que se aproxima, que toca no pecador, de alguém que senta à mesa, de alguém que é condenado pela sua própria sociedade, de uma pessoa que se aproxima e se compadece de alguém que tem dificuldade, mas entende que o maior problema dessa pessoa não é o seu problema físico, mas o dano que o pecado faz dentro do ser humano, o afastando de Deus, o excluindo da graça e da misericórdia de Deus. Meus irmãos, o que tudo isso representa para nós hoje? O que nós podemos aplicar desse texto em nossas vidas nessa noite? O que nós podemos sair desse lugar e dizer, bem, isso serve para mim? Primeira coisa, mostrar a divindade de Jesus através do seu poder em perdoar pecados. Os 3 eventos apontam para o Filho de Deus que pode perdoar pecados, que está acima da lei e pela graça ele perdoa os pecadores. Os milagres apontam para isso, a capacidade de Jesus de perdoar pecado ou perdoar pecadores como eu e você. Os milagres não eram milagres em si para mostrar que Jesus é poderoso, mas todos esses 3 milagres apontam para o Filho de Deus que é capaz de perdoar os meus pecados e os seus pecados. Ser seguidor de Cristo e recebê-lo como Salvador é crer nele na condição de que ele perdoa os nossos pecados, que ele tem compaixão de nós, que ele se compadece da nossa vida, que ele toca nos nossos erros. A segunda coisa que nós podemos aplicar sobre as nossas vidas é que o seu amor pelos excluídos é intenso. O pecado, ele corrói, ele exclui, ele coloca a pessoa numa condição amarga, mas Jesus se aproxima do maior pecador. Jesus se compadece do maior pecador. Ele ama essa pessoa. Terceira coisa, a eficácia de Jesus para perdoar os pecados. A maneira que ele curava gratuitamente e espontaneamente, ele também perdoa gratuitamente e espontaneamente ainda hoje. Há uma relação entre as duas coisas. O objetivo do texto é que nós possamos confiar num Jesus, na sua capacidade de perdoar os pecados, de não termos nenhuma dúvida disso, nenhuma dúvida. Assim como ele é poderoso para curar, ele é poderoso para perdoar os pecados. O convite da Bíblia para nós é para que nós possamos nos achegar a Deus, para que nós possamos confiar que Deus é poderoso para perdoar os nossos pecados verdadeiramente e genuinamente. Talvez nessa noite você possa estar pensando, eu gostaria tanto que Deus me desse isso ou me desse aquilo outro. Mas o maior milagre é reconhecer que Ele é poderoso para perdoar aquilo que pode nos condenar eternamente, chamado pecado. E que todo aquele que sinceramente se aproximar de Jesus em fé, certamente será perdoado, completamente por Ele, pois a Ele foi dado toda essa autoridade, A ninguém mais podemos recorrer para sermos perdoados, a não ser Jesus. Não há ninguém que possa perdoar os nossos pecados, a não ser Jesus. E a pergunta que eu te faço nessa noite: em quem você confia para o perdão dos seus pecados nessa noite? Em quem você tem colocado a sua confiança? Nós podemos nessa noite confiantemente se aproximar de Deus em nome de Jesus e saber que ali recebemos o perdão dos pecados através de seu sangue. Nessa noite eu quero encorajar você
a vir até a esse Jesus. Como nesse texto diz, na condição de pecador que somos, reconhecendo o seu pecado e sabendo da sua limitação em resolver a sua culpa diante desse Deus. Não importa o tamanho da complicação que você está metido, não importa qual é o tamanho do erro que você tem cometido, não importa quanto tempo isso tem acontecido com você, Jesus chama pecadores e lhe promete perdão absoluto, completo e gratuito. Ele se compadece de nós, Ele é misericordioso, Ele toca nas nossas vidas, Ele se senta conosco, Ele olha para cima e diz: filho, seus pecados estão perdoados. Ele te chama agora como você se encontra, perdido no fundo do poço. Ele te chama, creia no Evangelho, e nesta noite Jesus pode dar esse perdão, não eu, mas aquele que todo o poder lhe foi dado. E se você o receber, a sua alma encontrará alívio através do perdão de Jesus.